Aqui a previsão do tempo para todo o Brasil. Camila Yunes aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Camila? O que você traz para a gente? Hoje o tempo aqui em São Paulo virou muito ou mais ou menos? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Virou um pouquinho. A gente teve calor ao longo do dia, mas as temperaturas foram caindo, tivemos algumas instabilidades, não só aqui na capital paulista, mas também em outras áreas aqui do estado de São Paulo. Thiago, mas o destaque mesmo é para as ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. E a gente vai explicar o que é exatamente esse fenômeno. É um dos principais fenômenos que ocorrem durante o verão. Vamos dar uma olhadinha de que forma esse fenômeno ocorre? Ele é uma banda de nuvem que vem desde o norte do país, passa pelo centro-oeste, atinge áreas do nordeste e chega ao sudeste. Então, essa banda de nuvens bastante carregadas, elas provocam chuvas por vários dias. Então, a gente tem essa condição se formando aqui, né, já está formada aqui no país. Então, teremos esse sistema atuando nos próximos dias, provocando bastante chuva. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco, porque a gente vai conseguir ver exatamente a atuação dessa zona de convergência do Atlântico Sul. Então, a gente tem condição de chuva forte em praticamente toda essa faixa aqui do país, desde o norte do Amazonas, Pará, Mato Grosso, também Tocantins, região centro-oeste do país e chegando também no sudeste. Além disso, né, para que as ACAS consigam se formar, a gente tem outros sistemas também atuando. E tem condição de perigo aqui para áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. A gente está falando daquela chuva mais forte, volumosa, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora. Então, atenção aqui para quem está nessa área. Agora vamos dar uma olhadinha no próximo mapa, porque a gente está falando dessa chuva em caráter de temporais. Na região sul do país, o tempo continua firme, tem algumas instabilidades aqui na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, mas o tempo firme vai predominar e as temperaturas ficarão mais elevadas também no interior da região sul do país. Aqui em São Paulo, tem condição de chuva para algumas áreas. Fica mais restrita aqui no norte do estado de São Paulo e também na faixa leste. No interior nordestino, continua com as temperaturas elevadas e a umidade do ar mais baixa. Agora vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, ver como elas ficam amanhã. Aqui em São Paulo, o dia amanhece com 17 graus, a máxima chega a 25 graus, tem uma possibilidade de garoa durante a madrugada. Em Vitória, a mínima de 23 e a temperatura não sobe tanto, máxima de 24 graus. Mas olha só o volume de chuva, quase 50 milímetros de chuva na capital do Espírito Santo. Em Manaus, mínima de 26 e máxima de 28 graus, tem condição de pancadas de chuva ao longo do dia. E em Maceió, a máxima chega a 31 graus, sem condição de chuva. Thiago. E por falar em chuva, aqui em São Paulo a gente continua na expectativa, a situação dramática dos mananciais, a pior situação, pelo menos em 10 anos. Agora, o Cantareira, que é o principal reservatório, está com a seguinte reservação, armazenamento, 20,5%. E para dezembro continua a redução do bombeamento de água durante a noite e se continuar assim, caindo 0,1 por dia, daqui a 5 dias o Cantareira já está em 20 e depois começa a cair ainda mais. Camila. Pois é, Thiago, essa é uma situação que preocupa bastante, né? Os níveis dos mananciais continua para esse mês de dezembro essa redução da pressão do bombeamento e hoje a gente conversou com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, e ela disse que este é o cenário que a gente tem. Ficou estabelecido, né, naquele programa do governo estadual, alguns patamares ali para serem seguidos, né? E a gente está no patamar 3. Então, mantém essa redução da pressão da água. E o pior cenário seria o patamar 7. E aí a gente teria aí um racionamento de água, mas ela disse que a gente está longe daquele cenário de crise hídrica que aconteceu entre 2014 e 2015. A gente, inclusive, tem um trechinho da fala dela. Vamos acompanhar. O que a gente tem visto é que tem acompanhado dentro da própria faixa 3 mesmo. Esses dias, essa transparência é muito para a gente dar previsibilidade para as pessoas. É de todo mundo acompanhar o que o governo planejou, fez de prevenção, vem fazendo de economia e para saber o que vai acontecer, tanto agora quanto em janeiro, fevereiro, março, no período que a gente vai ter mais chuvas e que aí a gente vai acompanhar a concretização, mais ou menos, das chuvas que estão previstas.
Bom, Tiago, durante essa entrevista, a secretária também falou a respeito daquele reajuste na conta de água aqui nos municípios que são atendidos pela Sabesp. Isso gerou bastante repercussão, porque quando a Sabesp foi privatizada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não haveria um aumento na conta de água. A secretária, Natália Rezende, explicou que esse aumento, esse reajuste, ele não está relacionado, importante a gente dizer, com esse cenário dos mananciais, mas ele está atrelado à inflação. Então, esses 6,11% estão relacionados ao período inflacionário dos últimos 16 meses, aí, desde quando a Sabesp foi privatizada. A gente também tem um trechinho dessa fala. Você tem essa recomposição da inflação e nada de aumento real em relação ao contrato, ao investimento como um todo. Porque normalmente o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, público ou privada, quando você tem muito investimento, a tarifa acompanha para poder remunerar esses investimentos. Por que isso não está acontecendo aqui? Por causa do fundo que a gente criou, por causa do mecanismo regulatório, por conta de toda a lógica contratual que me permite fazer essa quantidade de investimentos, 15 bilhões de reais, 151% a mais, e só aplicar a inflação. Então é um mecanismo inteligente em que todo lucro que o Estado tem na empresa, a gente coloca nesse fundo e ele volta para a chamada modicidade tarifária, que é o quê? A tarifa que cabe no bolso das pessoas. Pois é, Tiago, a secretária inclusive disse que caso a Sabesp não tivesse sido privatizada, haveria um aumento real de 15%. Mas aí, portanto, nessas contas, de acordo com a secretaria, haverá esse reajuste aí de 40 centavos por metros cúbicos que forem consumidos. Então, teve esse reajuste, o governo do estado diz que isso estava dentro do previsto de todo o contrato que foi assinado com a Sabesp. Lembrando que a Sabesp foi privatizada e o governo do estado ainda detém 18% das ações. Tiago. Bom, amanhã, quinta-feira, você já vem com spoiler, né? Exatamente. No fim de semana. A gente já traz todos os destaques da previsão do tempo para o pessoal conseguir aproveitar o final de semana. Bom descanso, Camila. Obrigada, Tiago, para você também.